A gente está numa série de mensagens, o que podemos aprender com as mulheres da Bíblia. Então nós já falamos sobre... A gente começou com a Abigail, uma mulher sensata. Depois nós aprendemos sobre a mulher do fluxo de sangue, uma mulher perseverante. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre Débora e Jael, duas mulheres posicionadas. E nós vamos entender um pouquinho de toda essa história. E, gente, o que a gente tem falado também, né, assim, o Senhor na sua infinita bondade, Ele deixou escrito, e ontem nós falávamos isso na célula, Ele deixou escrito tantos feitos maravilhosos que os homens e as mulheres da Bíblia fizeram, e foram grandes feitos. Mas Ele também deixou escrito, e Ele não ocultou nada de toda a humanidade desses homens e dessas mulheres. Para quê? Para que nós pudéssemos nos identificar e para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos não errar como eles. Alguns entenderam, perceberam e corrigiram a rota, outros infelizmente não. Mas nós temos a oportunidade de nos identificarmos, de aprendermos e corrigirmos a nossa rota. E esse é o objetivo dessa série de mensagens. Queridos, antes de nós começarmos, então, vamos orar, pedir que o Senhor abençoe esse tempo, que o Senhor fale tremendamente ao nosso coração. E eu sempre gosto de dizer, o Senhor se move através das nossas expectativas. Você tem expectativa para essa tarde? Eu tenho. Meu coração está cheio de expectativa. E aí o Senhor pode operar grandemente. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender mais do Senhor, conhecer a Tua Palavra e vermos os Teus feitos. Pai, nós queremos pedir agora que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha, Senhor, tocar os nossos corações e as nossas mentes, para que a Tua Palavra possa penetrar. E a Tua Palavra mesmo diz que ela é mais penetrante, né? E ela é capaz de dividir juntas e medulas. E é isso que nós precisamos, Pai. Nós precisamos do Teu discernimento. Por isso, Espírito Santo, nós te dizemos, Tu és bem-vindo aqui. E o Senhor é muito bem-vindo para estar conosco. E que o Senhor venha nos instruir na Tua Palavra. Que o Senhor venha nos trazer todo o entendimento. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Agora é com o Senhor. Amém, amados? Então nós estamos numa série de mensagens do que podemos aprender com as mulheres da Bíblia. E hoje nós aprenderemos sobre duas mulheres. Por que nós estamos falando sobre duas mulheres hoje? Porque elas estão juntas, narradas na mesma história. Uma delas é Débora e a outra é Jael. E são duas mulheres posicionadas. Nós temos sempre procurado trazer um atributo juntamente com o nome da mulher. Então, Abigail, uma mulher sensata, a mulher do fluxo de sangue, uma mulher perseverante, Débora e Jael, duas mulheres posicionadas. E nós vamos entender isso, amém? Se você está com a sua Bíblia e quiser abrir comigo, nós vamos lá para o livro de Juízes. Então, primeiro nós temos lá os 5 primeiros livros da Bíblia e na sequência vem Juízes, capítulo 4, e nós leremos do versículo 1 ao 24. Gente, o texto é um pouquinho extenso, mas eu peço que você fique comigo para a gente entender bem e para que a gente consiga ter todo o contexto, amém? Então vamos lá, Juízes 4, versículos de 1 a 24. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, ou entregou-os em algumas versões, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete, dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera,
capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera, entregará a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após ele, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Jobabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar: há aqui alguém? Responderás, então, não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num sono profundo, e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi ela, e eis que Sísera jazia morto, com a estaca na fonte. E assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram Jabim, rei de Canaã. Queridas, esse é o capítulo 4 do livro de Juízes. E aqui conta essa história, né? E a gente vai entender um pouquinho esse contexto. E o capítulo 5 do livro de Juízes é o cântico de Débora, depois de tudo isso, todo esse ocorrido aqui, né? Então a gente dá as boas-vindas aí para quem chegou com a gente aqui. Depois a gente vai poder falar nomes, agradecer, mas agora é muito importante que a gente entenda o contexto. Gente, o versículo 1 começa dizendo que Eude tinha falecido, né? Eude cuidava do povo e depois que ele morreu, o povo fez o que não era agradável diante do Senhor, né? O que era mal perante o Senhor. E o Senhor os entregou à mão de Jabim, que era rei dos cananeus. E o rei Jabim, por 20 anos, oprimiu o povo de Israel. Gente, é engraçado que a gente pega a história do povo de Israel e a gente vê isso acontecendo sistematicamente, né? O povo faz o que é mal, eles vão cativos, depois o Senhor manda um resgatador e assim vai. E nesse contexto, o povo começou a clamar, já estava cansado de padecer. E aí o Senhor vem novamente, se compadece e decide então prover, né, o socorro ali.
E aí, gente, no verso 4, a gente vê aqui: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, nesse contexto todo, gente, tinha uma mulher, Débora, que julgava, que aconselhava o povo nesse tempo. E, gente, é engraçado que o nome dela significa abelha. Então, em vários estudos, nas bíblias de estudos, a gente vê isso. E é tão interessante que na minha bíblia de estudos, essa daqui, a bíblia de estudos da mulher, tem um trecho lá que fala: descrita como abelha em tempos de paz e como vespa em tempos de guerra. Então, essa era Débora. Ela é uma das poucas mulheres reconhecidas por um papel de liderança, por um papel político no povo de Deus. E aí, se a gente for se lembrar de todo o contexto que a gente vem estudando, né, o contexto dos judeus, a mulher naquela época não tinha voz, a mulher naquela época não tinha consideração, a mulher e as crianças naquele contexto não eram nem sequer contadas. Então nós temos uma mulher, né, com papel político, um papel de juíza, de aconselhadora do povo. Gente, isso é fantástico. E ela era essa mulher. Agora, que mulher era essa, gente? Uma mulher influente, uma mulher reconhecida, né? Ela era uma mulher profetisa. Então, como poucas na Bíblia também são mencionadas, né? Poucas profetisas de Deus. A gente ouviu de muitos profetas. Ela era mulher, ela começa sendo apresentada como uma mulher profetisa, né? O que os profetas tinham? Os profetas tinham intimidade com Deus. Os profetas ouviam diretamente a voz de Deus. Os profetas eram a voz de Deus para o povo, né? O sacerdote levava o que o povo trazia para Deus, e o profeta trazia o que Deus tinha para o povo. Ela era essa mulher. Então ela era uma mulher com intimidade com Deus e que ouvia e discernia a voz de Deus. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente já aprende com Débora aqui. Ela era esposa e ela era mulher de Lapidote. E é engraçado que quando a gente vai, né, ouvindo ao longo da nossa vida tantas ministrações, né, as pessoas sempre deixam claro, a Lapidote não era um lugar, mulher de Lapidote, né, Lapidote era o nome do marido dela. Então, antes de mais nada, Débora era como eu e como você. Ela era mulher, ela era esposa, ela tinha casa, ela tinha afazeres, né, ela tinha compromisso. E ela era mulher de Lapidote. E ela mesma se nomeou mãe em Israel, embora a Bíblia não relate sobre filhos biológicos. A Bíblia não menciona quantos filhos Débora tinha, como se dava essa relação dela com os filhos ou com a maternidade, mas ela assumiu a maternidade espiritual daquela nação. Ela se proclamou a mãe em Israel. Então isso é uma outra coisa que a gente aprende com ela. Ela se colocou, ela assumiu aquela nação e ela assumiu essa maternidade espiritual para a nação de Israel. E é tão interessante, gente, eu procurei muito isso, eu procurei isso nas minhas bíblias de estudo, eu não achei referência, mas muitas pregações são feitas e muitos estudiosos afirmam que quando Débora foi chamada por Deus para o ministério, ela já tinha bastante idade. Eu já ouvi referência sobre mais de 60 anos, já ouvi referência sobre 90 anos. Eu, Aline, não sei afirmar isso. Depois, até se o pastor Alisson tiver depois mais alguma informação sobre isso, ele pode nos esclarecer. Mas de qualquer forma, gente, ela não começou seu ministério mocinha. Ela já tinha certa idade e ela tinha à disposição. Então ela julgava o povo, ela aconselhava e aqui, como diz, ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora. E nós aprendemos com ela que o Senhor usa quem Ele quer. Se a gente olhasse então, e se realmente esse contexto da idade dela for de fato, ela seria uma mulher improvável. Mulher, naquele tempo, de muita idade,
aparentemente de nenhuma casa, né, que venha de uma linhagem. Ela era uma mulher improvável. Talvez assim como eu, talvez assim como você. Mas o Senhor a chamou. E o que a gente aprende com ela é que o Senhor usa quem Ele quer. E talvez você pense assim, olha, eu não sou nada, então assim, não tem como eu fazer nada perante o Senhor, não tenho nada para oferecer, eu não sou nada, né? Eu sou apenas uma simples dona de casa, eu sou apenas uma simples mulher que não tenho voz, eu não tenho nada para oferecer, eu sou muito velha. Talvez alguém esteja dizendo, eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho mais idade para oferecer nada, eu não tenho mais idade para batalhar, né? Mas Deus conta comigo e com você, minha amada. E se foi possível para Débora, é possível para nós. Amém? E todas nós temos algo a oferecer ao Senhor. Quantos ministérios iniciaram com pessoas já de idade? Gente, eu ouvi um testemunho de uma pastora, eu não vou me lembrar o nome dela agora, e eu não tive tempo de procurar. Ela conta o testemunho de cura. Gente, ela é uma mulher, ela veio começar a contar isso, ela já era uma senhora grisalha. E, gente, o Senhor tem usado poderosamente a vida dela. Ela se tornou, eu não lembro se é juíza ou se é desembargadora, uma história de vida improvável. E o ministério dela começou com mais idade. A Stormy, o Martin, nós estudamos 2 livros dela, nos grupos O Poder da Esposa que Ora e O Poder da Mulher que Ora. Ela disse que começou o ministério depois dos 40, depois dos 50. Ela se converteu já quase com 30 anos. Então, queridas, não é tarde. E o Senhor conta conosco. E muitas vezes até mesmo quando nós somos improváveis, porque o Senhor ama fazer isso. Se nós pegarmos a história dos homens da Bíblia, de todos eles, todos eram improváveis. E o Senhor os usou poderosamente, porque quem faz é Ele. Amém? Então eu quero deixar isso como uma lição pra gente nessa tarde. E Deus pode te usar à sombra da sua palmeira. Débora assentava-se debaixo das palmeiras de Débora. Qual é a sua palmeira? É a sua família? Qual é a sua palmeira? É o seu trabalho? Pessoas que você conhece, seus amigos, pessoas do seu local, do seu estudo, da sua escola. Qual é a sua palmeira? O Senhor pode te usar debaixo da sua palmeira. Amém? E nós também aprendemos com Débora que ela simplesmente disse sim ao Senhor. Então ela é chamada, e aí, ali como nós vimos nos primeiros versículos, ela julgava o povo naquele tempo. Ela disse sim ao Senhor. E nós vemos depois, né? Ela disse sim ao Senhor em todo o tempo. E permaneceu cumprindo o chamado, ouvindo a voz de Deus, julgando e profetizando. Débora tinha uma liderança confiável, ela tinha credibilidade. Porque no verso 8, então, ela, né, até o verso 4 ela é apresentada, verso 5, e depois no verso 6, ela vai e chama Baraque. E Baraque fala, olha, ok, e aí no verso 8 ele fala, se você não for, eu não vou. Então, gente, a confiança que ele era um homem experimentado na batalha, ela não era uma líder do exército, ela não era general do exército, nada disso. Ela era uma mulher profetisa que julgava o povo naquele tempo. E ele diz para ela, se você subir comigo a peleja, a batalha, eu vou. Se você não for, eu não vou. Então ela tinha uma liderança e ela tinha uma credibilidade, ela tinha uma liderança que era confiável. E Débora era destemida e corajosa porque ela responde no verso 9, certamente irei contigo. Mas por que será que ela tinha essa coragem? Por que será que ela era destemida? Porque ela sabia ouvir e discernir a voz de Deus. Gente, ela estava indo para uma batalha e ela não tinha experiência com guerra e com batalha, mas ela tinha uma voz que a guiava e a conduzia. Portanto, minhas queridas, se o Senhor disse para você, vá, vai. Porque eu tenho dito, Ele é Pai responsável, que cuida. Se Ele disser para você, marche, marche. Se Ele disser para você, vá,
Pode ir, Ele é contigo. O que você precisa é se dispor, o que você precisa é ir e você precisa aprender a discernir a voz dele. Amém? E se você está curtindo, compartilhe, ainda dá tempo de alguém pegar o restante dessa mensagem, o Senhor ainda tem muito para nós, amém? E Débora ouviu Deus, e por isso ela foi estrategista e foi motivadora. Gente, no trecho que nós lemos, no capítulo 4, a gente não ouve falar disso, mas no capítulo 5, no Cântico de Débora, ela conta que o Senhor mandou chuva. Enquanto ela ali orava e motivava, e ela foi dando diretriz para Baraque, agora nós vamos descer, nós vamos até o vale e tudo mais. E aí o que aconteceu, gente, nesse contexto? Então Císera, com aquele exército poderosíssimo, gente, Císera era o general do exército cananeu. E ele era um homem poderoso, porque ele tinha 900 carros de ferro. Gente, com esse tipo de equipamento, gente, me fugiu agora, com todo esse instrumento, né, de guerra, de tudo que eles tinham, eles eram praticamente invencíveis. Então quando ele desce com a certeza de que ele vai ganhar. E o que acontece, gente? Os carros descem e o Senhor manda a chuva. Aquela região era uma região que quando choveu, alagou e fez barro, fez lama. E eles atolaram. E porque eles atolaram, eles perderam a estratégia que eles tinham. Eles perderam... gente, me fugiu o nome aqui. Mas acho que a estratégia mesmo de guerra, né? O que eles tinham planejado. E aí o exército de Israel, claro, gente, conduzido e guiado por Deus, né? Desce e o Senhor poderosamente os faz caírem ao fio da espada. Então ela tinha uma estratégia e ela foi motivadora em todo esse tempo. Porque a gente imagina, olha, manda chamar lá Naftali, Zebulon, nós vamos descer a guerra, mas espera só um pouquinho. Débora, você tá percebendo, minha querida, que é o exército, que é Císera, que tem 900 carros. Então, em todo tempo ela motivou e o povo foi. O povo porque tinha alguém ali dizendo e motivando e sendo estrategista. Queridas, a gente não precisa ser expert em liderança, a gente não precisa ter feito muitos cursos, a gente pode motivar alguém, a gente pode ser instrumento de Deus para incentivar alguém, a gente pode fazer isso de forma tão simples. E se a gente estiver ouvindo a voz de Deus, Ele vai dar a estratégia, Ele vai nos dizer, vai por aqui, agora eu vou mandar chuva, agora eles vão se atolar e agora vocês fazem dessa forma. E é assim que o Senhor faz, até mesmo quando nós somos improváveis, até mesmo quando somos mulheres, até mesmo quando temos idade. Nós precisamos nos dispor e estarmos atentas a ouvir a voz de Deus. Ai, meu Deus, tão maravilhoso tudo isso. E quem era Jael? Porque nós falamos Débora e Jael. Quem era Jael? Jael também era uma esposa. Então aqui diz que ela é esposa de Éber. Éber era um queneu, parente distante dos israelitas por causa de Obabe, por causa do sogro de Moisés. O seu marido Éber, cujo nome significa aliado, se aliou ao exército cananeu, ao rei Jabim. Então o que aconteceu naquele momento? Ele se distanciou, eles eram parentes distantes dos israelitas, ele se distanciou das suas origens e se aliou a esse povo forte e poderoso, né? Ele não era nada bobo, né? Mas a sua esposa ainda tinha uma semente, ela ainda tinha raízes dentro dela, raízes de ligação com o povo de Israel. Ela também era uma mulher improvável. Mulher, naquele tempo, ela era esposa de um queneu, que era um povo nômade. Então os povos nômades, eles mudavam muito, eles cada hora estavam numa região. Então, quem era essa mulher? Então ela também era uma mulher improvável. Aliás, ela e Débora tinham isso em comum, né? Segundo a minha leitura, assim, quando eu comecei a estudar sobre essas mulheres tão maravilhosas, né? E ela também usou o que ela tinha. O que Débora usava? Débora usava as palmeiras de Débora. Débora usava
o discernimento, a voz de Deus e o que o Senhor usava ali dela. E Jael? Jael usou o que ela tinha e os hábitos culturais do povo dela. Quando Císera chega à casa dela, então vamos retomar um pouquinho. Císera, quando viu que o exército dele estava caindo ao fio da espada, ele foge a pé, como nós lemos lá. E ele fugiu a pé e ele chegou à tenda de Jael. Então, como Eber e os queneus tinham essa aliança, ele se sentiu seguro ali. E ele chega, ela estava ciente do que estava acontecendo, gente, ela estava acompanhando o que estava acontecendo, porque ela chega e convida-o a entrar, ela o põe para dentro da sua tenda. Gente, vamos pensar um pouquinho, isso não estava aqui, mas o Senhor está me trazendo agora, ela também foi corajosa, né? Ela põe um inimigo para dentro da tenda, né? Ela põe um general de exército para dentro da tenda. E ele diz, imagina, gente, ele tinha fugido a pé, então ele devia estar cansado, ele devia ter corrido, e como a gente já disse, né, naquele tempo tudo desértico, né, então sol, toda a dificuldade do clima, e ele chega lá, ele tá cansado, e ele pede pra ela assim, você pode me dar um pouco de água, eu tô com muita sede, eu tô muito cansado. E gente, ela deu o que pra ele? Ela não deu água, né, ela deu leite. Segundo também estudos, gente, os beduínos lá, os queneus, eles usavam muito a questão do leite que era tirado, né, dos animais. E parece que o leite deles era um leite mais forte, segundo os estudos também, tá, gente? Como eu não sou teóloga, eu não sei discorrer muito sobre isso, mas tem uma lógica para isso. Ela foi muito inteligente, ela foi muito astuta. Aquele leite era um leite forte, então imagina, ele estava cansado, provavelmente com o estômago vazio, então aquele leitinho caiu, gente, imagina. E segundo dizem, né, o leite tem ali alguma propriedade calmante, o leitinho antes de dormir, ele faz bem e tudo mais. E ele caiu em profundo sono. Então ela usou algo da cultura, ela usou algo que ela tinha, algo que ela conhecia. E mais, diz que quando ele caiu em profundo sono, ela pega a estaca da tenda. Gente, naquela época, naquele contexto, eles eram nômades, então eles saíam de um lugar, iam para o outro, e assim foi, como também foi o povo israelita, até chegar à Terra Prometida. Quem era responsável por armar e desarmar as tendas era a mulher. Segundo alguns estudos, né, ela tinha essa incumbência, ela tinha esse cuidado. Então Jael era preparada no uso da estaca para armar e desarmar as tendas. Ela usou as ferramentas e as coisas que ela tinha e que ela já era habituada a usar. E ela pega a estaca e o martelo e ela crava a estaca na fonte até que ela perfure o chão e ele morre ali. E o que acaba acontecendo, gente, nisso, Baraque vem, porque ele viu que Císera fugiu, ele vem atrás. E ela já estava preparada e ela simplesmente chega e diz assim, aqui está o homem que você procura e ele está morto. Gente, o que as duas têm em comum? Ambas estavam posicionadas. Débora estava pronta quando Deus manda ela convocar o exército e chamar Baraque. E ela estava pronta quando Baraque a desafia a ir com ela. Jael estava atenta ao que estava acontecendo e estava pronta a convidar Císera a entrar em sua tenda e a oferecer abrigo a ele. As duas estavam posicionadas, duas mulheres improváveis, duas mulheres que eram donas de casa e que estavam posicionadas e prontas e foram tremendamente usadas por Deus para que o povo que estava sendo escravizado há 20 anos pudesse ser liberto das mãos do exército inimigo. E a partir daquele momento o Senhor dá vitória e diz que o exército ainda continuou pesando a mão sobre Jabim. Uau! E aí, queridas, nós olhamos para essas mulheres maravilhosas, né? E como nós podemos aprender com elas? Talvez em algum momento Débora e talvez em algum momento Jael também pudessem estar pensando, que
mais que eu poderia fazer para Deus? O que mais que eu poderia usar? O Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, com o que a pessoa tem. Gente, o Senhor venceu batalhas, tocando trombetas, marchando e gritando. O Senhor venceu batalhas. Existe, porventura, alguma batalha impossível para Deus? Deus derrotou fortalezas, a muralha de Jericó, que era uma fortaleza, veio abaixo da forma mais improvável. Não tivemos canhão, né, lançando mísseis, o canhão lança aquela bala gigantesca que destrói. Nós não tivemos dinamites, nós tivemos a força e a estratégia do Senhor. Queridas, eu não sei qual é a peleja e a batalha. Débora tinha essa peleja, essa batalha. E Jael foi com ela. Eu não sei que tamanho de peleja ou de batalha você tem. Eu sei as minhas. Porventura, existe alguma peleja grande demais que o Senhor não possa usar de estratégias? E pra gente continuar aqui. Então, ambas eram mulheres improváveis. Ambas estavam posicionadas. E ambas foram usadas com exatamente o que elas tinham. Nem mais nem menos. Aqui não fala que elas foram preparadas, experimentadas, certificadas, graduadas, e tá tudo bem nós termos tudo isso. O Senhor deixou isso disponível pra gente, glória a Deus por isso. Então imagina, se elas conseguiram fazer isso naquela época, e nós agora, com tanto acesso, com tanto recurso que nós temos. Amém? Todas nós, sem exceção, temos batalhas a pelejar. Eu acabei de dizer isso. Talvez a sua peleja seja o seu casamento, talvez a sua peleja sejam os seus filhos, talvez a sua peleja seja o seu trabalho, talvez a sua peleja seja alguma enfermidade que acometeu a você ou a sua família, talvez a sua peleja seja algum levante, alguma intriga, alguma confusão que aconteceu. Eu não sei em que ambiente, eu não sei qual é a sua peleja, mas algo eu tenho certeza. Todas nós aqui que estamos assistindo, as mulheres que ainda nos assistirão, todas nós temos pelejas. E a maioria de nós não se sente preparada, a maioria de nós não se sente capacitada e a maioria de nós não está posicionada. Aqui a gente teve um probleminha técnico aqui, no Face voltou, no Insta tá aqui, no Face voltou, tudo certo? Amém. A maioria de nós não se sente preparada e capacitada. Sim ou não, gente? Pode deixar aqui pra gente. Eu sei porque em muitos momentos eu falo, gente, eu não me sinto preparada e capacitada. E eu sou uma pessoa que até exercito bastante isso, por escolha, por ter aprendido. Em muitos momentos eu não me sinto e falo, meu Deus, parece que isso é grande demais. Então deixa pra gente aqui, se você não se sente capacitada ou preparada. Deus nos chama hoje a assumirmos o nosso papel em nossa casa e dizer como Débora diz no seu cântico: desperta, Débora, a mãe em Israel, levanta, Débora, a mãe em Israel. Diga hoje, há uma intercessora em meu casamento. Mulher, você pode dizer isso agora, em nome de Jesus? Há uma intercessora, eu vou me levantar pelo meu casamento. Diga hoje, eu me levanto pelos meus filhos, a mãe em Israel, a mãe nessa casa. Eu me levanto hoje pelos meus filhos. Eu me levanto hoje contra essa enfermidade. Eu me levanto hoje contra o inimigo. Deus nos chama a pegarmos as nossas estacas e usarmos com precisão contra a fonte do inimigo. Certeiro. Matou na hora. Eu só quero lembrar aqui, queridas, a nossa luta ela não é contra a carne e contra o sangue, ou seja, ela não é contra as pessoas, mas ela é contra os principados e as potestades, os dominadores, contra o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. E é contra ele que nós temos que usar as nossas estacas. É ele que está prejudicando o seu casamento, os seus filhos, é ele que tem tirado a sua paz, é ele que tem feito tudo isso. A nossa luta é contra isso. O Senhor diz, né, que ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele já fez a parte dele. Se precisa que nós façamos a nossa, então façamos.
E aí, queridas, enquanto eu estava preparando isso hoje à tarde, retomando, né, só dando aquela última lida e orando ali, clamando ao Senhor, eu me lembrei muito do filme O Quarto de Guerra. E tem uma cena, gente, que ela é tão maravilhosa. Se você não assistiu ainda, é um filme maravilhoso, vale a pena assistir. E aí, a senhora, ela instrui a moça mais jovem, eu não vou contar o final do filme, mas tem um momento em que a moça, ela entende, e o versículo que fica para ela é o versículo que o Senhor me trouxe hoje à tarde. O Face caiu aqui de novo, voltou? Eu tô no Insta, deixa eu verificar o Face com as meninas. Só checa com as meninas se tá funcionando. Gente, ao vivo é assim mesmo, né? E aí, o versículo que fica com essa moça é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando essa moça ela se posiciona, e gente, ela se posiciona, ela se levanta, ela tá num momento sozinha na casa dela, e ela tá ali clamando, orando, profetizando a palavra, estudando a palavra, aprendendo. Até aquele momento, Deus era algo distante para ela. Mas ela entendeu que ela precisava fazer aquela peleja. E ela se levanta e ela começa a ordenar que o inimigo saia da casa dela. Gente, é uma cena tão forte, é uma cena tão linda. E ela abre a porta e manda ele sair, mas ela tem tanta autoridade, ela se posicionou. E hoje à tarde eu sentia, queridas, que o Senhor estava nos chamando a nos posicionarmos contra o inimigo, contra o mal que tiver na nossa casa. E, querida, se for por nossa causa, nós erramos, nós temos errado, nós temos falhado. Amém. É tempo de se arrepender, é tempo de se consertar e de se posicionar. E eu tenho esse convite para fazer para você nessa tarde. E eu quero te perguntar nessa tarde. Eu acredito que você já tem aí no seu coração qual é a sua peleja, qual é a peleja que você precisa lutar. Se é o casamento, a enfermidade, os filhos, o trabalho, alguma situação, como eu já disse. Mas o Senhor nos convida hoje. Nós já entendemos a peleja. Agora eu quero te perguntar, qual é a sua estaca? Qual é a estaca que o Senhor vai usar, que você vai usar? Qual é a estaca que o Senhor te deu? Qual é a sua estaca, mulher? A sua estaca é a oração? Você vai se pôr de joelhos? Você é intercessora? A sua estaca é o jejum? Você vai jejuar por essa causa? Qual é a estaca que você vai usar? A sua estaca é a leitura da palavra, conhecer, falar, olha, eu não conheço a palavra, eu não sei nem como usá-la. E é tão interessante, eu compartilhei com o Everton essa semana, assistindo a live dele na quarta, ele estava falando, né, que Jesus venceu a tentação no deserto com a palavra. E, gente, minutos antes eu estava ouvindo a doutora Rosana Alves numa ministração, e a doutora Rosana Alves estava exatamente falando de Jesus. Ela usou os mesmos termos do Everton. Até mandei mensagem para ele, falei, meu querido, acho que Deus está falando comigo, hein? A gente precisa conhecer a palavra, e a gente precisa vencer com a palavra. Então, se você não conhece a palavra ainda, querida, dá tempo. Pede para o Espírito Santo te ajudar, te dar discernimento. Ouça ministrações, eu não tenho tempo de ler, ouça a Bíblia falada, põe no teu carro, enquanto você cuida da sua casa, põe ela para você ouvir. Qual é a sua estaca? É a palavra de Deus? É a leitura? Qual é a sua estaca? Você vai firmar algum propósito? Olha, eu vou a partir de agora me posicionar, eu vou abrir mão disso, eu vou fazer algo a mais para o Senhor. Qual é a sua estaca? Talvez a sua estaca seja o quê? Um abraço? Qual é a sua estaca? Talvez a sua estaca seja uma refeição numa mesa bem preparada para aproximar alguém, para trazer aquele filho de volta. Qual é a sua estaca? O que o Senhor vai usar? O que você faz de melhor? É o seu abraço? É uma palavra de incentivo para alguém que está precisando? Qual é a estaca que o Senhor quer usar? Você tem isso, mulher. Quem aqui não pode orar? Quem aqui não pode ler a palavra, jejuar? Quem aqui não pode dar um abraço? Quem aqui não pode ajudar alguém? Qual é a estaca que você vai usar? No verso 9, Débora diz para Baraque, tá bom, Baraque, eu vou com você, mas você vai ter a certeza, o Senhor vai entregar essa batalha nas mãos de uma mulher, Sísera será entregue nas mãos de uma mulher. E foi exatamente o que aconteceu.
Talvez num primeiro momento, tá óbvio, né? Débora, você tá subindo comigo, então Deus vai entregar Sísera na sua mão. Não, não era nas mãos de Débora. Deus tinha Jael esperando lá, posicionada. Na tenda dela, ela não saiu de casa. Ela estava lá, posicionada. O Senhor mandou o inimigo até lá. E ela usou a estaca que ela tinha. E Sísera morreu de uma forma tão humilhante. Porque para um homem ser morto por uma mulher, gente, naquele contexto, naquela época, era a maior humilhação que podia ter. Ele era o general de guerra, de exército. Ele era um general poderosíssimo, reconhecido. Ele foi morto de uma forma, não só ter sido morto, né? Que já era grande coisa. Ele foi morto pelas mãos de uma mulher com quem o marido era aliado, né? De quem o marido era aliado. E essa foi uma forma muito humilhante. E hoje o Senhor falou ao meu coração claramente. Quando o Senhor derrota o meu e o seu inimigo, Ele não só derrota, mas Ele faz infinitamente mais. Ele faz de forma humilhante. Ele faz de forma completa e humilhante. É Ele que está com você. É Ele que está com você. Então não tem Sísera, não tem 900 carros de ferro, não tem batalha pesada demais para você, minha querida, porque o Senhor está com você. E Ele, quando fizer, Ele faz de forma a nos surpreender, porque a palavra diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, do que tudo que nós sonhamos. Ele sempre faz infinitamente mais. Ele está com você para que você derrote os seus inimigos. Vá com o que você tem, mas conte com Ele. Diga para Ele, assim como Ruth disse para sua sogra, né? Onde a senhora for, eu vou. Diga para o Senhor, Senhor, ou como Baraque disse para Débora, se você não for comigo, eu não vou. Diga para o Senhor, Senhor, eu vou me posicionar, eu vou pelejar essa peleja, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu só vou se o Senhor for comigo. Queridas, Ele está interessado em pelejar essa luta com você. Ele está interessado em fazer você ganhar essa peleja, essa batalha. Ele vai com você, Ele só está esperando você se posicionar. Ele só está esperando você dizer, tá bom, eu vou. Esteja atenta para ouvir a voz do Senhor durante a batalha. Inclina o seu coração. Peça para o Senhor falar com você. Tira tudo que te distrai, tudo que tira a sua atenção e o seu foco, para que você esteja absolutamente posicionada, atenta à sua batalha e atenta à voz do Senhor. E tenha certeza, queridas, essa batalha o inimigo já perdeu. Essa batalha já foi ganha por você. Essa batalha já foi ganha por mim. O Senhor vai entregar o inimigo e essa vitória nas nossas mãos. Amém? Eu quero que a gente ore nesse momento. Queridas, eu não tenho condição de saber o que você está passando. Eu sinto no meu espírito algumas coisas, eu sentia isso enquanto todas essas semanas orando, estudando sobre essa palavra e me preparando, eu sentia. Eu não sei de verdade o quanto que você tem sofrido ou há quanto tempo, o quanto que tá difícil e talvez o quanto que você já até tenha perdido a esperança, ou talvez o quanto você se sinta incapaz. Mas eu quero que nesse momento, se o Senhor já te mostrou aí qual é a sua batalha, eu quero que o Senhor te mostre a sua estaca e eu quero que você rasgue o seu coração agora. Eu quero que você diga para Ele, se você não se sente capaz, se você não se sente preparada, se você não acha que você tem condição para isso, eu quero que você rasgue o seu coração para Ele, assim como eu vou fazer com o meu. E eu quero que você peça para Ele te mostrar a estaca, te dar a estratégia, mas acima de tudo eu quero que você convide Ele para ir nessa batalha com você. Eu quero que você diga para Ele, assim como eu vou dizer, Senhor, se você for comigo, se o Senhor for comigo, eu tenho condição de ir, mas se o Senhor não for, eu não vou. Você pode fazer essa oração comigo agora?
E se depois você tiver algum pedido adicional de oração, eu vou pedir para você, anota aqui pra gente, posta aqui, nós vamos orar no final, tá bom? Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra tão edificante. Senhor, como ela edificou a minha vida. E eu acredito, Senhor, que ela tem edificado a vida de todas as nossas irmãs. Senhor, muito obrigada por nos deixar a história desses homens e mulheres na Bíblia, que foram tão humanos, tão improváveis, e o Senhor os usou de forma tão poderosa. Muito obrigada, Pai. Senhor, eu quero nesse momento agora, Senhor, apresentar o nosso coração a Ti. Pai, eu me identifico com as minhas irmãs e com os meus irmãos que estão ouvindo essa palavra agora e que ainda ouvirão. Pai, o Senhor sabe a peleja de cada um. O Senhor tem, Senhor, sondado os corações. O Senhor sabe o tamanho da dor, quantas lágrimas já foram derrubadas. O Senhor sabe, Senhor, o tamanho desse inimigo, o tamanho dessa peleja. Então eu te peço agora, Espírito Santo, nós estamos rasgando o nosso coração. Senhor, talvez muitos estejamos dizendo diante de Ti, Senhor, eu não tenho condição, eu não me sinto preparada, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição de fazer nada, porque eu sou improvável, talvez pelas minhas condições. Talvez alguns estejam dizendo assim, Senhor, tá bom, eu entendi essa palavra, mas eu não sei nem que que eu vou usar, eu não sei nem o que eu tenho para Te oferecer. E agora, Espírito Santo, o Senhor que é tão bondoso, eu te peço que o Senhor esteja falando a cada coração, agora fala ao meu coração. Mostra, Senhor, qual estaca nós podemos usar. Mostra, Senhor, aquilo que nós temos no nosso dia a dia, sendo apenas mulheres, fazendo os nossos ofícios. Senhor, mostra aquilo que nós temos de melhor, porque o Senhor depositou, Senhor, talentos e condições em cada uma de nós, isso eu tenho certeza, Pai. Senhor, que o Senhor nos mostre a estaca, se é um abraço, Senhor, se é um perdão, uma palavra, se é um posicionamento, uma batalha de oração, de jejum. Senhor, que o Senhor mostre a cada um dos seus filhos e das suas filhas, Pai. E que o Senhor mostre, Pai, como o Senhor vê cada uma de nós. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos maiores e que o Senhor sabe o que o Senhor pensa a respeito de cada uma de nós. Então nos mostra, Senhor, porque às vezes nós não conseguimos enxergar e nós não nos sentimos, Senhor, capazes. Mas acima de tudo, Senhor, nós que escolhemos nessa tarde nos posicionar, eu escolho hoje, Senhor, me posicionar diante das minhas batalhas, Pai. Eu quero estar posicionada, Senhor. Eu quero usar as estacas que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor. Eu vou usar a oração. Pai, eu quero usar as palavras brandas, Senhor. Eu quero usar, Pai, o abraço, a palavra de incentivo, tudo que o Senhor deixou à minha disposição, Senhor, o jejum, a Tua palavra, tudo que tiver à minha disposição, Pai. Mas acima de tudo, Senhor, nós que nos posicionamos, nós dizemos ao Senhor, Pai, se o Senhor for conosco, nós iremos, nós pelejaremos essa batalha. Mas nós precisamos que o Senhor venha conosco, Senhor. Se o Senhor não for conosco, nós não temos condição. Pai, nós reconhecemos aqui a Sua grandeza. Nós reconhecemos aqui, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível. O possível o Senhor deixa para nós. Mas diante da Tua grandeza, Senhor, e de todas as impossibilidades, nós recorremos a Ti e nós Te exaltamos por isso. Pai, nós Te agradecemos pelo Teu amor, Senhor, por nós, por nos deixar tudo isso, Senhor, ainda nos instruir, nos incentivar. Senhor, eu recebo a palavra de hoje, Senhor, como um incentivo do Senhor para nós, para que nós nos posicionemos e que nós pelejemos as nossas batalhas. Pai, dá força. Senhor, levanta o fraco, o cansado, Pai. Pai, fortalece as pernas, os pés. Fortalece os braços, Senhor, para que cada um de nós possamos pelejar a nossa peleja e terminarmos essa peleja, Senhor, com a nossa vitória nas mãos, assim como foi com o exército de Israel. E como Débora, Senhor, nós possamos cantar um cântico de louvor a Ti. Ela mesma dizia, eu cantarei e salmodiarei e exaltarei o Teu nome. Assim eu creio, Senhor, e Te agradeço e profetizo sobre a vida de cada um que se posicionar, Senhor, e o Senhor estiver com ele, que a vitória seja dada. Em nome de Jesus.
Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas. Uau!